Por que é tão importante nós superarmos os nossos pais? No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês por que é tão importante esse processo de superação, sem culpa e sem repetição. Então, pessoal, esse vídeo eu resolvi trazer aqui porque eu acho que é uma coisa importante que aflige a muitas pessoas, né? Afligiu a mim durante muitos anos, e tentar conversar com vocês aqui a importância que a gente tem que dar para esse processo, né? Da gente conseguir superar os nossos pais. E quando eu falo superar, eu não estou falando necessariamente de se tornar melhor do que eles, mas sim de construir a nossa própria história. É verdade, nós somos realmente ali fruto daquela árvore. E tem até aquela expressão que diz que um fruto nunca cai muito longe da árvore. É verdade, mas nós nos desenvolvemos e nos tornamos uma outra árvore. Nós somos seres independentes, que temos sim uma origem, né, ali do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, mas nós podemos e devemos ser independentes. E quando eu falo independente, eu falo de tudo. De termos características próprias, ações próprias, pensamentos próprios e atitudes únicas. É muito comum a gente ser leal aos nossos pais, né, durante algum momento da nossa vida, né? Aquela lealdade, aquele sentimento de, poxa, eu tô devendo essa coroa aqui. Os meus pais, eles são muito importantes, eu tenho essa lealdade com ele. E é muito bom ter essa lealdade, ajudá-los sempre, quando possível, ter essa conexão quando é possível, né? Quando é um relacionamento bom, quando é um relacionamento funcional. Mas a gente sabe como é difícil também ser leal aos nossos pais e a nós mesmos ao mesmo tempo, né? Porque às vezes quando você está sendo muito leal a eles, você pode ficar desleal em relação a você mesmo, apagar aquelas vontades próprias, aquelas forças próprias que você tem, que muitas vezes os nossos pais podem não entender, podem não se estimular, né, essa relação. E é por isso que é tão importante a gente conseguir ter essa independência, essa autonomia emocional, né? Olha, meu pai e minha mãe, eles têm uma característica, mas eu tenho a minha. E eu tenho essa autonomia para lidar com os meus problemas, para criar os meus projetos, para tomar as minhas decisões próprias, com uma autonomia própria. É verdade que muitas vezes a gente precisa de ajuda dos pais, né? Nós somos uma espécie que cresce muito na necessidade da ajuda, né? Do cuidado do pai, da mãe, daquele que está ali cuidando de você quando pequeno, mas quando a gente começa a constituir a nossa independência, a nossa autonomia, a gente começa a ter os nossos próprios pensamentos, nossas próprias atitudes, e isso é muito importante valorizar e colocar como foco. Eu tenho uma família onde meu pai não foi tão presente, a minha mãe muito presente, e eu acabei cuidando muito dela, ajudando muito a minha mãe, e eu percebi durante a minha jornada que isso, apesar de muito legal, muito bacana, também era algo que me aprisionava e diminuía minhas vontades, diminuía minha autonomia. E eu acho que é muito importante a gente conseguir fazer essa desconexão, né, com o nosso relacionamento com nossos pais e conseguir superá-los no aspecto de começar a se ver como o ator principal do filme. Porque isso é a realidade. Seu pai e sua mãe, eles têm um valor que nunca vai ser diminuído, mas o ator principal, o diretor, é você. Tem que ser você, é a sua vida, é a sua jornada. Eu costumo dizer que quando Deus colocou você aqui na Terra, Ele deu o sopro da vida nos seus pulmões, é para você ser você. Senão Ele teria só botado seus pais, não teria colocado você. Então, eu acho que é importante demais essa autonomia e pode te afetar muito no seu desenvolvimento pessoal quando não feito. Por isso é muito importante superá-los e não se sentir culpados por isso, né? Eu durante muitos anos me sentia culpado. Poxa, estou querendo cuidar de mim e a minha mãe que está precisando de ajuda. Poxa, como é que eu vou fazer? E acabava me sentindo culpado. Agora estou querendo cuidar de mim, ter minha independência, pensar diferente, ter atitudes diferentes. E ao mesmo tempo, será que eu não vou estar honrando a minha mãe, honrando o meu pai, né? Não vou estar honrando as decisões deles. Eles têm as decisões deles, eles têm essas histórias deles, as escolhas deles, e nós as nossas. E é muito importante fazer essa divisão. Porque quando a gente não faz isso, a gente acaba se corroendo e não sendo verdadeiro com a pessoa que é mais importante nós sermos verdadeiros, que é com nós mesmos, com os nossos sonhos, com os nossos ideais, com a nossa visão. É impressionante como não estar alinhado a isso nos prejudica nos negócios, na vida amorosa, nos relacionamentos, em tudo, né? No trabalho, enfim, tudo, em todos os tipos de ações. E eu demorei um pouco para perceber isso, né? Não foi um processo que veio instantaneamente.
veio depois de muitos anos, terapia, muito autoconhecimento, para entender que o pai e a mãe eles estão ali numa posição, mas que nós precisamos superá-los e colocar as nossas ideias, nossas convicções à frente, né? Respeitando eles, tendo a história deles, entendendo e valorizando aquilo que foi feito por nós, mas tentando buscar o nosso próprio espaço, buscar a nossa própria visão de mundo mesmo, né? Aquela máxima também, a gente veio no mundo sozinho e vamos sozinho, né? A gente chega aqui nesse mundo que a gente nem necessariamente, né, pediu para estar, mas chegamos e nós vamos embora sozinhos, né? Naqueles últimos segundos de vida, a gente vai estar também somente nós e temos que lidar com as decisões que nós tomamos em vida, as ações, as atitudes, as pessoas, enfim. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem nesse vídeo, seria uma mensagem de ame, respeite seus pais, mas supere. Supere em tudo que você puder superar, em tudo que você puder ser. Ah, quer ser melhor que seus pais? Não necessariamente seja só você. Pode ser que você seja realmente muito parecido com seus pais, pode ser que vocês tenham pensamentos muito próximos em muitas coisas e que para você faz tudo bem, faz todo sentido você ter essa relação de igualdade, de estar ali em pensamentos parecidos. Mas pode ser que não, como no meu caso, a gente ama, mas ao mesmo tempo a gente é diferente e a gente quer ter a nossa voz, colocar o nosso pensamento no mundo e ter a dignidade, né, de ter uma própria personalidade, de ter a própria visão. E isso não exclui a mãe e o pai, mas te coloca sim como um ator principal do seu filme, da sua jornada. E é isso que você precisa buscar para melhorar nos seus negócios, para melhorar nos seus projetos independentes, é buscar o protagonismo da vida. Então é isso, pessoal. Comenta, se inscreve no canal, dá like se você gostou desse conteúdo e fale aqui, João, sabia que às vezes eu tive dificuldade no meu processo com a minha mãe, com o meu pai, realmente foi uma relação difícil, ou coloque aqui, não, a relação é ótima, a gente tem que ser sempre um coadjuvante. O ator principal são eles e nós, como filhos, somos coadjuvantes que temos que aceitar, né? Coloque sua opinião, discorde se assim quiser, coloque a sua opinião que vai ser muito bem-vindo. E se você tiver o interesse de fazer uma reunião comigo personalizada de 90 minutos para ajudar no seu processo de que for, né? Empreendedor, de projeto, de desenvolvimento pessoal, não pense duas vezes, marque uma reunião comigo, veja se faz sentido, dá uma analisada no meu site, no conteúdo que eu tenho feito aqui no YouTube e vamos tentar conversar, vamos buscar as soluções e as perguntas para o seu negócio, para o seu projeto, tá bom? Então é isso, pessoal, não se esqueça de dar like, se inscrever e comentar, que o tema eu sei que é um pouco polêmico. Grande abraço.